Bergson, boa noite. Boa noite. Os seus gols são duas vibrações, né? Os dois gols que você fez pelo Ceará. Vibra na hora do gol e vibra depois que o VAR marca também o gol. É uma boa. Parabéns mais uma vez pelo gol, que na circunstância do jogo foi um grande resultado para o Ceará. Segunda vez já, né? Agora com esse negócio do VAR a gente não consegue desabafar enquanto não valida ele ali, né? Então, pela segunda vez aí aconteceu isso, mas foi num momento que a gente precisava ali fazer um gol, empatar o jogo, porque é importante pontuar. A gente sabia da importância que era não fazer, se a gente não fizesse ponto nesse jogo, então a gente conseguiu um pontinho aí que, se Deus quiser, vai ser bem proveitoso para nós. Boa noite. Estava pensando exatamente isso, né? Teus gols têm mais vibração porque acabam sendo dois, né? Uhum. Duas vibrações por um gol só, Bergson. Mas momento, vamos focar aqui, pensar no jogo. O resultado de 1-1 não foi bom. Você até na saída nos dizia que melhor, obviamente, do que perder por 1-0. E eu perguntava ao Adilson há pouco se supõe mais pressão para o jogo contra o Fluminense, que seria o segundo jogo em casa dessa sequência. E quero perguntar para você que é uma questão que o Adilson está colocando. Ele não está colocando um centroavante de início, está botando o Galhardo para fazer aquilo, mas ele disse há pouco que é uma perspectiva, que ele vai pensar, né, que os jogos têm suas situações diferentes, né? Você está preparado para começar o jogo como titular, ter 90 minutos da maior oportunidade para o atacante de área para marcar seu gol? Preparado a gente está, né? Preparado a gente está. Eu joguei contra o Bahia os 90 depois de um bom tempo. Eu não lembro nem quando tinha sido a última vez que eu joguei 90 minutos. Então, preparado eu tô, me sinto bem fisicamente e tal, mas ritmo de jogo é um pouco diferente, né? O pessoal que vem jogando mais assim, começa o jogo e termina, tem mais uma sequência e um ritmo melhor, acredito. Mas preparado a gente tá, porque a gente trabalha para isso, a gente trabalha para desempenhar um bom papel quando a Adilson precisa. E é bom enaltecer muito a força do grupo, porque a gente sabe da pressão que é jogar aqui, e hoje estava cheio, a torcida compareceu e a gente não teve aquele ímpeto que todos esperavam, assim, que a gente teve lá contra o Bahia, na minha opinião. Então, é um pouco frustrante a gente não ter a vitória, mas, por outro lado, também é proveitoso porque a gente conseguiu um ponto. Então, independente de quem está jogando, eu acho que foi muito válido a força do grupo, o apoio do torcedor que teve também, né, os 90 minutos. E a gente espera que na quarta eles também compareçam, porque eu estava conversando com o Marquinhos ali do Vasco, e ele falou, quando tu fez o gol, parecia que ia cair o estádio aí, que a torcida enlouqueceu. Então isso aí pesa também, né? Então a gente espera que dê tudo certo na quarta aí, porque a pressão ela é grande, mas a gente tem que estar preparado para ela. Bergson, nesse momento agora do campeonato, afunilando, percebe-se que os jogos estão mais nervosos, né? E hoje o Vasco abdicou de jogar ali. Aquilo irritou vocês dentro de campo, tirou a paciência de alguns atletas com cartões ali. Vocês já estão conversando a respeito dessa situação? A gente sabia que ia ser um jogo truncado, né? O Vasco, apesar de ter saído na frente, a gente criou mais situações de gol, a gente afunilou eles no gol deles lá atrás, a gente martelou mais, né? Então a gente teve mais chances, criou mais situações, teve mais oportunidades, e isso foi nítido, né? Então acho que eles amarraram também um pouco o jogo caindo. Eu lembro do Rossi cair 2 vezes, o Ribamar também. Então eles amarraram um pouco o jogo nesse sentido. Então a gente sai orgulhoso porque a gente tentou, a gente não se omitiu, a gente buscou o resultado o tempo todo, e a gente sai de cabeça erguida para enfrentar o Fluminense na quarta-feira. Bergson, boa noite, tudo Boa bem? noite, Sempre beleza. tem um discurso de quando se ganha, não está tudo certo, quando se perde também não está tudo errado, né? Uhum. Aí eu trago falo sobre isso porque é o seguinte, né? O time, e você falou isso 2 vezes nas suas 2 primeiras respostas, sobre a pressão. Vocês sabem como é a pressão de jogar aqui no Castelão. Sim. Eu acho que o erro do Ceará está sendo capital, o erro está sendo mais psicológico. O erro de vocês está sendo uma situação de que vocês não estão conseguindo tirar esse peso da ansiedade para poder jogar, Bergson. Pode ser. Concordo em partes aí, porque também, como ele falou ali, a gente está
num momento que os jogos ficam mais, né, mais psicológico do que técnico, do que físico. Então, a gente tem que estar muito preparado mentalmente, né, para chegar aqui e jogar ao lado dessas 35 mil pessoas que vieram aqui. Então, isso também, mas só que ao mesmo tempo, os caras saíram na frente, os caras vinham com uma proposta, não é qualquer time, não é qualquer treinador que está lá do outro lado, então eles tinham uma proposta, cumprindo à risca isso, dificultando para nós, e a gente dentro da nossa característica, que a imposição de casa tá mais incisivo, propondo mais, de um jeito ou de outro a gente conseguiu buscar, mas eu concordo que pode ser um pouco mental e psicológico, que tem afetado a ansiedade um pouco do nosso time para não conseguir, mas a gente está lutando contra isso. A gente está lutando contra isso porque faltam 10 rodadas e a gente tem que atingir o maior número de pontos logo. Bergson, boa noite, tudo bem? Boa noite, beleza. Eu sei que todo jogador trocaria tudo seu individual em prol do clube para ver a vitória, certo? Sim. Então, a minha pergunta é o seguinte em relação a você. Segundo gol seu, no qual você veio do banco de reservas e você disse recentemente agora, né, que fazia muito tempo que você não fazia os 90 minutos completos. Então, assim, minha pergunta para você é o seguinte. Ultimamente, você está sendo o único atacante do Ceará, atacante mesmo, que vem fazendo gol. Você tinha sido muito criticado pela torcida, pelo fato disso, você está marcando esses gols vindo do banco de reserva. Sim. O quanto esse gol de hoje para você, ele lhe traz confiança para que você possa entrar os 90 minutos e fazer o gol e, consequentemente, o da vitória? Assim, a minha partida contra o Bahia, na minha opinião, foi boa. Foi os 90 minutos, foi intenso, tive situações também. E acredito que a cada dia, assim, cada jogo, o meu mental ele vem mais forte, assim, na questão da confiança, como tu perguntou aí, ele vem mais forte, vem mais leve, mais prazeroso para cada jogo, e isso aí só tende a me ajudar. Acho que esse gol de hoje também vai me dar mais motivo para estar nessa evolução. E eu vejo o meu processo no Ceará assim, eu não vejo um jogador aqui a passeio, estático, e o que aconteceu, não. Eu vejo um cara como eu, com sangue nos olhos, em evolução, em aprendizado, e com certeza recebendo as críticas que são construtivas, que são boas para mim, e assimilando o resto para eu estar sempre disposto a poder ajudar e a ser ajudado também, porque a minha função é essa, eu tenho que ser ajudado e eu tenho que ajudar. Então eu estou disposto assim a dar o meu melhor e conto com todo mundo pode contar comigo, o Adilson, nossos jogadores, torcedor. Então eu tenho que enaltecer isso, o poder deles e a força que o Adilson tem me dado também, as oportunidades que ele chegou aqui, eu estava respirando por aparelho. A verdade é essa, que eu estava quase morto, ele chegou e me botou para jogar e eu estou tendo resultado bom, dando resposta. Jogo agora quarta-feira contra o Fluminense, né, Bergson? Importante, mais uma vez, esse estádio está lotado, torcedor continuar ao lado do time. E o que é que você já sabe desse time carioca aí? O que é que você já observou desse Fluminense? O time deles é bom, o time deles tem uma qualidade técnica que é indiscutível, tem jogadores diferentes, mas a gente sabe também da nossa força aqui, a nossa perseverança também de não desistir nunca. E o Ceará é isso, é um time aguerrido, é glorioso assim, toda a sua história. E a gente tem que botar em prática, independente do adversário que for quarta-feira. A gente tem que se impor, a gente está jogando em casa e a gente tem que fazer o máximo de esforço possível para conseguir o resultado. Bergson, o jogador profissional, quando você falou em casa, eu vou pegar esse mote de casa, né? Mas eu falo em casa mesmo, na sua casa. O jogador profissional, ele pensa no adversário? Por exemplo, hoje foi difícil furar o bloqueio do Vasco. Sim. Fluminense na quarta, com certeza, vem fechado, porque Sim. sabe que o Ceará é forte aqui. O jogador profissional pensa como fazer, olha para o adversário, olha para os zagueiros do adversário, você que é atacante? Depende do jogador. Depende do quanto ele está interessado, do profissionalismo, né? Acho que hoje em dia o futebol virou muito físico, muito tático. Não é um cara técnico que vai desequilibrar. Vai ser o cara que estiver mais forte mentalmente, vai ser o cara que está mais preparado ali em certos momentos do jogo. Então depende do jogador. Eu particularmente acabo os jogos, eu pego meus lances, analiso o que eu podia ter feito, os movimentos, as coisas erradas, as coisas que podia ter feito diferente. E procuro saber também dos adversários. Hoje em dia vem tudo, a gente pergunta como que é o jogador do Fluminense tal, em 10 minutos os caras te mandam no celular, tu olha ali,
não custa nada também, tá por dentro, isso é uma artimanha, um artifício que todo mundo usa, né, hoje em dia. Não é tão legal falar sobre isso num momento que não venceu o jogo, né? Um empate que o Adilson disse que o sabor não era muito gostoso. Sim. Mas é uma realidade que você falou há pouco, Prudel, que você meio que ressurgiu, né? Ressurgiu no Ceará. O Adilson te deu as oportunidades e você soube aproveitá-las, né? Como é que você se sente diante disso? Bem melhor do que estava antes? Eu tenho certeza que é. Mas até onde vai isso? O que é que você sente hoje que consegue fazer a mais? Em que o Ceará pode te ter a mais daqui para o final, que será muito importante? A equipe continua nessa luta pela permanência na Série A do Brasileiro. Eu sinto, meu sentimento é de gratidão ao Adilson por tudo que ele fez ali, por ter contra o Avaí se exposto ali, me colocado, dado a cara dele a tapa, né, e ter dado certo no final, ter me colocado contra o Bahia, hoje. Então, meu sentimento é de gratidão eu estou bem esperançoso assim e positivo, estou bem otimista assim, pode contar com todo o meu otimismo, porque se o jogador ele está assim, está mais leve, mentalmente está bem, está vivendo um momento bom e sabendo do que o entorno do futebol assim ele pode causar, então o momento é propício para as coisas fluírem e pode contar com o meu empenho, com o meu ímpeto, porque eu vou dar minha vida nisso aqui do começo ao fim agora.